Olha aí, o Luigi lançou um novo vídeo no canal dele, o canal de Reflexões e Ensaios, em defesa do pão e circo, falando aí do show da Lady Gaga que tivemos nesse último final de semana, show icônico, uma das maiores apresentações da história, e que, enfim, né? Pra que fazer show enquanto o Brasil tem tantos problemas, né? Proibido se divertir. Vamos assistir aí a análise do grande Muide Latos sobre o tema. Popular que reúne milhares, milhões de brasileiros, no caso da Lady Gaga, acontece no Brasil, vai aparecer aí o viciado em trabalho, o cidadão anti-alegria, anti-festas, anti-paixão do brasileiro por se divertir. O futebol é o ópio do povo, meu! Pra usar a famosa frase, né, o famoso chavão, é o pão e circo, que essas pessoas, enquanto tu canta as Judas, eles te roubam, né? Enquanto tu gritas gol, eles te roubam. É sempre a mesma conversa, dá até preguiça de tratar disso em um vídeo aqui. Mas eu confesso pra vocês que um vídeo feito por inteligência artificial, eu achei ele tão bom que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, que é o vídeo que eu vou colocar na tela aí, mostrando a lei. Seria muito foda, muito foda, e no momento em que a Lady Gaga estivesse cantando Shallow Now, o alçapão do show ali do palco, tudo ficasse escuro e uma luz só, puf, iluminando o alçapão. O alçapão vai abrindo e desse alçapão, num gelo seco, surge Eduardo Paes pra cantar Shallow Now com Lady Gaga. Eu acho que isso seria a catarse absoluta. Eu acho que nesse momento, o universo interromperia o seu curso. Ele ia falar, epa, o que você está vendo aqui? Agora, se o Eduardo Paes conseguir trazer a Rihanna pra cantar no Rio de Janeiro, aí vai ser difícil ganhar dele na urna, viu? Aí, galera, sinto muito, mas aí vai ficar complicado, aí vai ficar difícil. De Gaga e o Eduardo Paes segurando placas ali, etc. É a mesma ladainha de senso comum. Mas tá parecido pra caralho esse vídeo também, hein? Que a gente sabe muito bem que, de novo, toda vez que o brasileiro se atreve a se divertir, aparece alguém pra tentar jogar água, né, nesse fogo. Veja, esse vídeo é uma defesa do pão e circo, de verdade. Assim, eu sou completamente entusiasta dessa ideia do pão e circo mesmo. Tem que ter pão e tem que ter circo. Veja, eu quero primeiro falar sobre a Lady Gaga, o show que rolou em Copacabana, porque apesar de todos os números aí, de toda a comoção em volta disso, eu confesso pra vocês que eu fiquei genuinamente feliz em acompanhar e observar a felicidade desses fãs, dessas pessoas. Absurdo. Que foi uma verdadeira peregrinação pro Rio de Janeiro, né? A Eduarda, que é minha noiva, ela é muito fã da Lady Gaga, então ela tava acompanhando e eu acabei me envolvendo ali também, ela me mandando vídeo, eu mandando vídeo pra ela. E eu me lembro assim que na sexta-feira, né, foi depois do feriado, eu tava assistindo o vídeo ali do pessoal na frente do hotel e cantando, e aquela comoção, e chorando. E, obviamente, muita gente fazendo um deboche com esses fãs, que, ai meu Deus, que situação e tal. E eu achei aquilo tão bonito, assim, eu fiquei tentando colocar no lugar daquelas pessoas, né? O quão importante pra elas é esse show da Lady Gaga. Tá, pra muita gente, e isso é um problema que a gente tem, é tentar pegar uma régua e ficar medindo as emoções das pessoas, com o que as pessoas devem ou não se emocionar. Então fica muita gente falando, que besteira, olha que coisa ridícula, um bando de adultos se prestando a isso. Mas eu, por outro lado, eu prefiro tentar entender por que aquelas pessoas estão tão felizes, por que elas estão tão emocionadas, e me dá uma alegria muito grande saber que essas pessoas são brasileiras. Me dá uma alegria tremenda saber que ainda existe no Brasil, apesar de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, o brasileiro ainda se dá o direito de ser feliz. Simplesmente ser feliz, de se emocionar, de chorar, de não ter vergonha, de colocar a roupa que ele acha que ele tem que colocar, ir lá pra frente do hotel e ficar cantando e gritando e se divertindo. É aquele meme, né? O mundo acabando e os brasileiros diminuindo o aquecimento global com o leque assim. Divertido. Eu acho isso belo. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo Brasil. Eu amo o brasileiro, eu amo
essa comoção que a gente tem em torno de artistas, de futebol, de novelas, sabe, essa coisa de apaixonado mesmo, assim, de deixar a emoção falar mais alto. A gente está vivendo, principalmente aí na última década, né, essa ascensão do coachcismo, do trabalho, do liberalismo, da prosperidade, né? Então tudo é sobre bens, tudo é sobre consumo, tudo é sobre enriquecimento, tudo é sobre performance, então você tem que sempre estar performando e tal. E a cultura, a arte, ela tem ainda, não é, espero que para sempre, mas essa capacidade de tirar da gente, ou de tirar das pessoas toda essa armadura, essa casca, né, de performance, de não sei o quê, de liberalismo, de não sei o quê, e fazer as pessoas simplesmente voltarem a serem pessoas e se emocionarem, porque é uma coisa muito humana, a gente, sabe, tá lá artista e que você gosta, que você acompanha, e que tem toda uma história, você tem toda uma história com aquela música, e você se emocionar com aquilo. Tem uma produção de significado que é muito grande, né? Eu tava assistindo o show com uns amigos no sábado, e uma coisa que eu reparei é que existe um sentimento de identificação, e principalmente da produção de uma experiência de vida que está muito atrelada a algumas culturas ou a alguns artistas, né? Então, no caso da Lady Gaga, por exemplo, né? Eu vejo que muita gente se emocionou muito com a vinda dela para o Brasil, primeiro porque fazia 13 anos que ela não vinha para o Brasil, né? Fazia muito tempo que ela não vinha. Tiveram vários shows aí que foram remarcados, desmarcados e tal. Mas principalmente porque a Lady Gaga representou para uma parcela considerável da população, da sociedade, um momento ali de permissividade com relação à sua própria existência, né? Tipo, é isso, um dos hinos LGBT é Born This Way, né? É uma música que teve essa potência muito marcada, né? Que teve essa importância muito grande. Então eu acho que essa emoção que as pessoas têm ao ir num show da Lady Gaga, mas também a frequentar um estádio de futebol, a também ir numa exposição, você ver o seu artista, né? Você fazer ali uma prática com seus amigos, com qualquer coisa do gênero, é justamente essa reflexão da produção de uma experiência para além só de uma alienação produzida pelo mundo do trabalho, né? Então acho que a gente está vivendo um momento em que não só a gente tem trabalhado muito em termos de horas, né? Mas a gente tem vivido o trabalho a todo momento. A nossa vida tem sido cercada por dinâmicas em que a gente se coloca num lugar de trabalho o tempo todo, né? Que é o trabalho de consumir o máximo que você pode, o mais rápido possível. É o trabalho de você aproveitar a série, ver o podcast e fazer exercício e ser a melhor versão de você e acordar cedo e ter uma rotina, e tudo isso ligado a uma lógica que visa produzir uma certa normalidade, uma certa normalização de todas as relações da vida marcadas agora por essa dinâmica de trabalho compulsório, trabalho obrigatório, né, de valorização. Acho que é muito essa ideia, né? Valorize o seu tempo, valorize você mesmo, valorize a sua vida. Valorizar por quê? Eu sou um capital, cacete? É isso? Eu sou alguma forma de capital? Então acho que a gente está vivendo essa lógica, né, de maneira hegemônica na totalidade da realidade social, né? E eu acho que isso é muito ligado também à destruição dos direitos trabalhistas, né? A nossa noção de pertencimento como classe trabalhadora de uma forma cada vez mais diminuída, de uma forma cada vez mais recuada, sabe? E aí, esses eventos, né, esses grandes eventos que produzem essa catarse, essa experiência coletiva, eles são de alguma maneira ainda um sopro de existência, né? Então você vê aí que a galera que critica sempre tem um fundo assim, o ópio do povo, o pão e o circo, blá blá blá. Porra, acho que a gente consegue entender minimamente, né, fazer ali o tico e teco, que o show da Lady Gaga não vai resolver os problemas do Rio de Janeiro, né? Não vai resolver esses problemas, né? Tem toda uma problematização sobre essa lógica dos mega eventos, você tem uma problematização dessa lógica, desse tipo de, enfim, de diminuição do aparelho público de cultura, etc, etc, etc. Só que eventos como esses são sempre criticados a partir de uma ótica super intelectualista, né? Super de uma brisa de tipo, olha aí, você tem que querer o que é certo, o que é melhor, o que é
mais adequado para o momento histórico e abrir mão da diversão, abrir mão aí desse pertencimento, quase num sentimento de culpa mesmo. Que você não pode curtir, de que você não pode viver essa experiência, de que, é um intelectualismo meio tosco, né? Tipo, o pão e circo, enquanto você assiste o show, eles te roubam. Tipo, cala a boca, mano. Cala a boca, pelo amor de Deus, sabe? E é isso, é a produção de uma experiência histórica que é relevante pra muita gente, que significa muito pra muita gente. Eu mesmo sou adepto aí, vivo falando isso, né? Não deixe que seus gostos pessoais sejam parte da sua personalidade. E de fato, eu acho isso, né? Mas isso é no sentido de você não deixar que outras pessoas te aborreçam porque elas não compartilham dos seus gostos, né? Então a gente também tem que ter um pouco de cautela nisso. Mas ao mesmo tempo... É isso, né? Senão você vira régua, cara. Você vira o fiscal. Você vai ficar falando o que é certo ou o que é errado pra todo mundo. Porra, mano. Vai viver tua vida. Para de achar que os gostos distintos, que as opiniões distintas, que as visões distintas são um crime contra a existência e não sei o quê. E você precisa... Não, mano. Claro, a gente sabe o que é e o que não é em relação a isso, né? Tipo, mas, pô, a galera leva isso às vezes como se fosse uma grande questão de vida ou morte. Para, mano. Vai assistir o show da Lady Gaga. Porra, bom pra cacete, velho. I want your love. Mas, vamos combinar também, né? Art Pop é o álbum mais injustiçado dela. Certo? Subestimado. Se você não ouviu Art Pop, pare e vá ouvir Art Pop. Eu sou completamente entusiasta de se deixar levar pela arte. Que a arte nos leve, nos emocione, nos ensine, né? A arte não tem que nada, né? Mas ela acaba sendo muita coisa, e isso que é o bacana. E aí, veja, uma coisa que... um tipo de análise, e eu não sei se eu vou me fazer entender aqui, mas talvez sim, que as pessoas ficam assim, porque agora a discussão é essa, é a ressaca, né? Sempre a mesma coisa, a ressaca do evento. Então tem toda a comoção e depois vem a galera, olha, mas olha o gasto, olha, isso aqui é satanismo, olha, isso aqui é Lady Gaga. Aliás, eu vou falar uma coisa, viu? Eu tava também discutindo isso. Madonna, Lady Gaga, esses artistas que tratam dessa dualidade do sagrado e do profano, né? Que a igreja católica, aí vem a Madonna e tal. Isso daí tem que voltar a ser moda, tá, gente? Porque os artistas hoje em dia virou uma coisa tudo plastificada, tudo foi Deus que me deu, e tudo é Deus. Olha, e é muito brisa, né? Porque é uma ascensão de um discurso profundamente conservador que preserva essa ordem, né? Acho que a subversão dos grandes artistas tá hoje em outros polos, né? Tá hoje em outros lugares, mas, né? Olha aí como a indústria cultural conseguiu produzir esse sentido de estabilidade, né? Não só de estabilidade, mas de conservadorismo mesmo, né? De reacionarismo mesmo. E Deus me deu carro, me deu casa, me deu tudo. Então tem que voltar essa coisa do sagrado versus profano. Quem tá falando isso é um católico. Enfim. Aí essa ideia do... mas olha, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal tentando defender a Lady Gaga, o show da Lady Gaga, e tá falando assim, não, mas olha, o investimento foi de X milhões, se vai retornar tantos milhões, aí sim, dane-se, gente, com todo respeito, dane-se. Não é óbvio que vai retornar, tem 2 milhões de pessoas no show, milhares de turistas, é óbvio que vai ter giro, é óbvio que vai ter gente consumindo em hotéis, em bares. 2,5 milhões foram pro show da Lady Gaga. Quantos foram pra manifestação pelo fim da 6x1? Sinceramente, desisti. Vou pegar minha cidadania italiana e ir viver em algum canto da Europa em paz. Emanuel, vá, meu querido. Vá. Mas saiba que a sua ida não muda em absolutamente nada essa situação. Da mesma maneira como você pontua a suposta falha moral das pessoas irem a um show da Lady Gaga e não irem a uma manifestação na 6x1, a sua ida à Europa e a sua vida lá não vão mudar em nada o aspecto e o cenário da luta de classes aqui. Tá ligado? Com todo respeito. Com todo carinho, respeito, honestidade do mundo. A gente se furtar a inverter essa realidade e a conseguir construir uma alternativa a isso é a mesma coisa que não fazer porra nenhuma. Entendeu? Fazer nada. Pô, claro que eu gostaria que 2 milhões... Meu amigo, se 2,5 milhões de pessoas fossem num ato pelo fim da 6x1, esta merda tinha caído há meses atrás. Há meses atrás.
Agora, a questão é justamente essa. É a gente entender por que esse ato não consegue promover o mesmo nível de engajamento que o show da Lady Gaga. Tem várias questões aí no meio. Tem vários pontos aí no meio, né? Tem vários. Primeiro porque, como eu já disse, a Lady Gaga não vinha pro Brasil há mais de 13 anos. Ela conseguiu construir uma base de fãs, uma base ali de pessoas, até de quem não gosta, de olhar pro show e falar, caralho, pica mesmo, né? A mulher pica mesmo, a mulher é foda. A mulher é foda. Aí você tem toda uma experiência que é construída em torno disso. O movimento dos trabalhadores no Brasil tá passando por retrocessos e recuos há 30, 40 anos. Há 30, 40 anos. E boa parte desses retrocessos e recuos foi justamente porque o campo de esquerda deixou de encampar lutas estratégicas para a classe trabalhadora. Porque aderiu ao ideário e ao programa neoliberal que fizeram com que ela ficasse recuada no seu cantinho, aceitando as migalhas que foram concedidas. Agora que a gente tem essa movimentação na direção da redução da jornada de trabalho e a movimentação contra a 6x1, é preciso que a gente agite essas bases não só para acabar com a 6x1, para reduzir a jornada de trabalho, mas para poder transformar isso em combustível das lutas do presente em todo momento. Entendeu? Não é uma tarefa fácil. Não é uma coisa que vai ser feita da noite para o dia. Não é correto, não é acurado, não é certo do ponto de vista político você fazer esse julgamento de que 2,5 milhões de pessoas foram no show da Lady Gaga e 8 gatos pingados foram na manifestação contra a 6x1. Isso é um problema? Claro que é um problema, mas é um problema por causa do show da Lady Gaga? Porra, não é um problema por causa do show da Lady Gaga. Foda-se a Lady Gaga, entendeu? Brincadeira, Lady Gaga. Kisses, very much for you. Isso não é um problema do show da Lady Gaga, cara. Não é um problema do show da Lady Gaga. O show da Lady Gaga, ele talvez exponha essa contradição. Ele exponha essa problemática de maneira mais aberta. Mas isso não é um problema da Lady Gaga. Não é um problema, as pessoas são ignorantes, e são toscas, e são burras, e não sei o quê, e não sei o que lá. Porra, mano. Porra, que papo é esse, cara? Puta papo de tio reaça, mano. Ah, não. O Brasil é ignorante. Enquanto você se diverte, eles roubam. Eu não aguento mais, ó céus. Então vá. Então vá. Mas saiba que não vai ir para a Europa com o seu passaporte, não vai mudar em absolutamente nada essa realidade. Nada. Vai te deixar mais confortável no lugar de suposta superioridade moral que você ocupa por se preocupar com temas sérios, entre aspas, ao invés de você entender que a gente de fato vive um problema, de fato vive uma desmobilização e fazer alguma coisa em relação a isso. Pô, todo mundo quer ser engenheiro de obra pronta agora? Todo mundo quer chegar em casa e o bagulho tá pronto? Não quer? Não, porra. Aí não dá também, né? Aí não dá. Aí você tá pedindo um milagre. Eu vou esperar aqui vir um meteoro da consciência de classe. Porra, não dá também, né? Aí não dá, pô. Emanuel, eu falo isso com toda a franqueza, honestidade, carinho do mundo inteiro. Nem sei se você vai gostar, se não vai gostar, se vai me odiar, se não vai odiar, mas estou aqui dizendo a verdade, certo? Não se constrói nada do dia pra noite. Nada. Nada. Imagina sem carinho. Gente, é isso, né? Tem que falar. Em lojas, gastando, isso é óbvio, em táxis, em Uber, em avião, é óbvio. Mas isso não precisa, a gente, sim, usar esse argumento para defender esse tipo de coisa é tirar o capital humano da coisa. É tirar das pessoas a capacidade... Aí eu tenho que nem capital humano, né? Mas é de tirar a experiência humana do jogo. Mais do que capital humano, né? É a experiência humana. Ou melhor, é tirar essa beleza de fato. No fim do dia, pra mim, é sobre isso, sobre essas... E aí você imagina a seguinte situação, né? A pessoa já é fodida. Trabalha pra cacete. Tá ali, assim, imersa na desgraça, no pão que o diabo amassou. Aí não dá, né? Pra proibir a diversão. Pra proibir esse momento catártico, apoteótico. Porra. E isso vai variar, né? Com diferentes experiências, artistas, lazeres, etc. Isso vai variar, claro. Isso vai variar. Agora, você
entender que existe um problema de mobilização não é a mesma coisa que você simplesmente virar e falar, ah não, fodam-se vocês, não se divirtam, proibido diversão. Proibido. Vou me preocupar com problemas sérios. Mano, tem um monte de problema sério pra resolver, um monte de coisa pra fazer. Entendeu? A gente quer que mais e mais pessoas venham pra 6x1, mas achar que é o show da Lady Gaga é o marco moral dessa definição, aí não dá, pô. Milhares de pessoas que construíram uma memória que para elas serão inesquecíveis. Então foi um dia incrível, assim, foram dias, né? Porque o pessoal foi na quinta, na quarta, sei lá. E aí a gente tira delas, a gente começa a dar números, né? Então eu acho que não cabe muito isso. Eu não gosto muito de, quando eu vou fazer a defesa desses eventos, né, de carnaval, apesar de sim, né, ser importante para a economia, mas eu acho que o mais interessante mesmo é o pão e circo. É a diversão, é a memória. Porque também tem isso, esses instrumentos de diversão, de memória, da experiência coletiva, estão sendo retirados das pessoas. Veja só você, né? Tem um show gratuito da Lady Gaga no Rio de Janeiro. Gratuito, R$0. Né? Enfim, R$0, enfim, deu pra entender, né? Tem hotel, blá, 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 mas o show em si é R$0. O que você tem hoje no Brasil? Privatização cada vez maior de espaços públicos de diversão, que inclusive são tocados também pelo governo do Rio de Janeiro. Também, porque isso é um projeto geral. Mas você tem a elitização do futebol, a arenização do futebol, você tem a destruição de todas as estruturas públicas relacionadas à formação de associações, comunidades, a privatização de espaços públicos em geral, tudo isso. Você está restringindo o acesso. Cada vez mais tem que pagar para entrar nos lugares. Cada vez mais é isso. Pô, é isso. Esse momento é um alento, né? E o reflexo justamente de que esses espaços estão sendo elitizados e o seu acesso restringido. O carnaval também, né? O carnaval também. O fim da festa de rua, né? A elitização cada vez maior dos espaços, enfim, tudo isso. São as lágrimas, são os sorrisos, é toda a festa, toda a farra. Tudo isso que essas pessoas viveram. Privatização de praia, privatização de parque, cortar verba de festa popular. Aí você concede verba pro grande capital, né? Pra fazer show, etc, etc, né? Então dá pra ver que é um projeto de duas vias. As coisas não são tão simples assim. Isso é o importante. Então, eu pra mim, mas vai retornar 500%, mas que retornasse 1%, tá? O importante é que essas pessoas... Porque, partindo disso, tem uma coisa muito chata. E tem uma outra questão que o Jonathan mandou aqui que é muito importante. Os instrumentos de diversão dos trabalhadores, como bailes, rodas de samba, esses espaços que são muitas vezes construídos em áreas que você tem essa proletarização mais forte, né? Você tem ali uma classe trabalhadora que está mais articulada ali, é brutalmente perseguido pelo Estado, pelas forças policiais, pela especulação imobiliária, por tudo isso, sabe? Por quê? Porque o objetivo do grande capital é fazer com que você só trabalhe e não faça mais nada da vida. Acabou. Só isso. Que é esse antagonismo que se cria entre cultura e todo o resto, né? Então, assim, tá faltando hospital e as pessoas estão assistindo o show. Tá faltando segurança e as pessoas estão pulando carnaval. Agora vai começar a época de São João e Santo Antônio, aí vai começar de novo. Olha, enquanto te roubam, você come uma pamonha. Te roubam, tu pula fogueira, né? Já vai se preparando. É um ataque geral mesmo, assim, ao que é popular, né? As festas populares, a diversão popular. E aí fica criando esse antagonismo. Como se um Estado desse tamanho, né, não fosse capaz, não fosse suficiente para gerir, ele não tivesse uma robustez suficiente para gerir vários setores ao mesmo tempo. Então não se preocupe, pessoal, tem o secretário da Saúde, tem a Secretaria, tem o Ministério, tem o Estado do Rio de Janeiro, tem o governo federal, tem a prefeitura, tem a subprefeitura, tem tudo isso dá para trabalhar ao mesmo tempo. Tudo isso, você consegue trabalhar isso ao mesmo tempo, tá, gente? Porque, por exemplo, você não vê, olha como é que é, você não vê, por exemplo, o pessoal indo
O Rio é um lixo, gente com fome, tudo depredado. O ponto é a prioridade. Quero show, mas quero cidade organizada. Circo é ótimo, mas só pão não alimenta. Alan, obrigado pelo seu superchat. E eu acho que é importante trazer esse ponto que é o seguinte. As críticas que existem em relação ao show da Lady Gaga ou desses outros mega eventos que a gente vê por aí são críticas de fundo moral. Essa que é a questão. Agora, o show já tá feito. Já tá marcado, já tá agendado. O máximo que você pode fazer sobre isso é curtir o show, assistir. Porque essas críticas não vão levar a lugar nenhum. O que faz com que os investimentos prioritários em saneamento básico, urbanização, melhoria das estruturas públicas seja viabilizado, como essa prioridade só pode ser viabilizada pelo movimento popular. Se a gente não tem esse trabalho articulado nos espaços que eles têm que ser articulados, que são na pressão das ruas, entendeu? É isso, dá pra ter show e arrumar a cidade. Dá pra ter show e arrumar a cidade. Eu acho que é realmente uma questão, né? Você não acompanhar essas coisas simultaneamente. Mas a crítica que existe em torno do show é uma crítica moralista, que vai do nada ao lugar nenhum. Nas redes sociais, sei lá, no domingo à noite, na segunda-feira, depois do... Porque senão é isso, né? A gente tem direito a quê nessa vida? A gente tem direito a ter só os bens necessários para poder sobreviver? A luta pela vida, a luta da nossa história é uma luta só pelas coisas brutas? Pelas coisas materiais? Pelas coisas mais produtivas? A gente só faz isso? A luta é uma luta pelas coisas brutas e pelas coisas refinadas. Pelas coisas que nos abastecem biologicamente, que abastecem a nossa vida, e pelas coisas refinadas que nos compõem na nossa singularidade. São as duas coisas. Elas não estão desconectadas, elas não podem estar desconectadas, entendeu? O GP do Brasil, que aliás a Prefeitura de São Paulo foi quase 1 bilhão por conta de 4 ou 5 corridas. Você não vê esse pessoal enquanto te roubam, você acelera junto lá com o... Você não vê esse tipo de coisa. Acelera. Né? Mas porque não é um negócio tão popular assim, não reúne tantas multidões. Mas você não vê esse tipo de comoção. Por quê? Porque a restrição de diversão é porque essa ideologia ela vai ser encampada justamente nos espaços onde existe uma diversão popular. Onde existe um aspecto popular, tem um corte de classe nisso que é muito grande, que é muito, muito grande. Né? Esse antagonismo, olha, São Paulo nessa situação e os caras lá brincando de corrida, você não vê. É sempre voltado que é popular. E eu acho que o último tópico que eu gostaria de abordar aqui na defesa do Pão e Circo é o seguinte, que é esse mito defesa do Pão e Circo que o brasileiro não gosta de trabalhar. O Threads do Instagram como um todo tão insalubres, né? Porque só opinião ponderada sobre a Lady Gaga, assim, porque é o pessoal mais trabalho, como eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar. Então vai trabalhar e não enche o saco na rede social. Que o brasileiro não gosta de trabalhar. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia que o brasileiro em si não gosta de trabalhar. E eu sempre falo a mesma coisa, né? Se você acha que o brasileiro não gosta de trabalhar, você faz o seguinte, você vai 6 da manhã, 5 e meia da manhã, em qualquer capital, vai nos pontos... Olha aqui, o show da Madonna custou 60 milhões de reais. Show da Madonna, aqui na matéria da revista Exame, show da Madonna custou 60 milhões de reais. O show da Lady Gaga custou 92. Sabe quanto o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura investiram no show da Madonna? Custou 60 milhões. Sabe quanto custou? 20. Custou 20 milhões para a prefeitura e para o governo do estado. Mano, 20 milhões de reais dentro de um orçamento de prefeitura e governo do estado não é muito dinheiro. O restante foi de cota privada de patrocinador. Então existe amplamente um espaço, até fiscal, para você realizar esses grandes eventos e investir na estrutura pública no geral. A questão é que não se faz isso por quê? Porque não é interessante. Né? E o Eduardo Paes, evidentemente, está usando isso como plataforma política para gerar mais popularidade e ele conseguir se reeleger. Mas o que não é feito nesse sentido? O que não tem esse tipo de interação, esse tipo de lógica? O que não tem? Tudo tá atravessado por isso. Só que aí você, né? O show da Lady Gaga deve ter movimentado, né? Para falar em termos disso aí, né? Quanto o show da Lady Gaga movimentou, vamos ver. Ó, as expectativas
há 3 dias atrás, então antes do show, era de que ele levantasse 600 milhões de reais, custando 92. O bagulho rendeu 5 vezes mais. E foi isso, né? Blá, 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 blá. Ó, a prefeitura e o governo do estado pagaram 30 milhões dos 92 milhões alocados para o show da Lady Gaga, segundo pesquisa do Valor Econômico. E mais 3 patrocinadores. 3 ou 4 patrocinadores. Então a maior parte do dinheiro nem do estado vem. E aí o grande problema é que, e aí isso é uma outra questão ainda, né? Que a Lei Rouanet, que é a lei que viabiliza projetos culturais, ela está sendo encaminhada muito mais para essas grandes empresas, para poder fazer abatimento de imposto de renda, né, para poder fazer ali alívio fiscal e promover esses grandes espetáculos e tal, do que uma distribuição, enfim, né, mais mais independente desses grandes conglomerados. Mas aí é outro problema. De ônibus, vá nas estações de trem, vá nas estações de metrô. E veja se está vazia. Veja se não tem ninguém indo trabalhar. Todo mundo sabe que isso é lucrativo. O problema é que ilude a base e faz pensar que a situação está melhor. Gente, desculpa. Um show da Lady Gaga não faz ninguém pensar que a situação do Brasil está indo de bem a melhor. Não faz. Não faz. Não faz. Talvez faça para meia dúzia. Para a gigantesca maioria que vai ter que acordar segunda-feira para ir trabalhar na 6x1, pegar aqueles ônibus no Rio de Janeiro que às vezes não tem ar-condicionado, aqueles ônibus que são lotados. Gente, não muda. Não muda. Não muda, desculpa. Não muda. Não faz, a situação está melhor, né? Não. Não. É que é isso. Numa situação e numa realidade em que essa diversão é um sopro, é um alento, aí isso pode pesar, né? Mas isso sozinho, pô, quem dera, né? O brasileiro trabalha pra caramba. Agora, gostar de trabalhar também, além de... Quer dizer, então além de trabalhar, você tem que gostar. Você tem que trabalhar, você tem que gostar, você tem que clamar pelo trabalho, tá? Tem que clamar pelo trabalho, tem que defender o patrão. O brasileiro trabalha muito, gente. Trabalha para um dedéu. E não é um evento popular. E aí essa ideia... Nossa, o Brasil tem muito feriado. Nossa, é um exagero. Nossa, é um exagero, né? Muito feriado. É muita coisa. Não sei como é que a gente consegue sobreviver a tanto feriado. O brasileiro trabalha muito. Só que não pode ter o direito, obviamente, de ser feliz. Não pode ter o direito de extravasar. Não pode ter o direito de simplesmente... É humano. Se emocionar com o show da Lady Gaga ou da Madonna ou de qualquer outro show que possa vir acontecer no Rio de Janeiro, se bem que agora a regra tá alta, né? Então não sei se vai ser possível bater esse público aí de 2 milhões de pessoas. Enfim, em defesa do Põe em Circo, e você aí, Little Monster, você que esteve presente aí, eu realmente imagino que pra você foi deve ter sido animal. Um show inesquecível, foi um momento inesquecível. Eu acho que a gente precisava resgatar um pouco disso também, sabe? De não querer que tudo tenha... não, mas investiu tanto, função tem que prática, tanto número, né? calculadora, planilha. Voltar mesmo assim as pessoas, deixar as pessoas terem essas memórias, serem felizes, se divertirem. Mas vai ganhar quanto? Ganhar memória. E é isso, tá? E pelo retorno de artistas profanos, tá? Pelo retorno. Eu gosto mais assim, acho mais criativo, tá? E aí, se isso ofende a tua fé, também vá fazer um exercício de consciência e vai meditar na palavra de Deus em vez de ficar chorando aí, porque a Lady Gaga, né, cantou Judas. É isso. E não ia ter abrir um portal aí, tô esperando até agora, porque agora a gente tem que trabalhar, né? A Lady Gaga prometeu o portal aberto e prometer que ia abrir um portal do não sei o quê, de satanismo e tal, e até agora nada. Segunda-feira a gente tem que trabalhar, é brincadeira. Porra, muito bom. E vai ter que trabalhar, e é isso, a vida continua. Tudo normal. Tudo normal, gente, tudo normal. Tudo Kiss. Mano, a minha mãe foi no Rock in Rio de 85 no show do Queen. Muito forte, tá? Muito, muito forte. Ela faz questão de me dizer isso o tempo todo.